não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós sabemos quem aqui já é crentona já há muitos anos, já sabe de onde vem esse texto. Quem é cristã há muitos anos já sabe. Quem converteu agora ou quem não conhece ainda, vai ler e vai falar: Denise, mas espera. Paulo, nesse contexto, muito claro, ele está falando, ele está se dirigindo à igreja de Corinto sobre o quê? Sobre pecados sexuais. É isso mesmo. Uhul! Sim, ele está falando sobre prostituição, ele está falando sobre impureza sexual, o quanto isso profana o corpo, que é templo do Espírito Santo. Que conexão que tem isso? Eita, prepare. Porque assim como muitas de vocês, eu vivi anos, tem 45 muito bem vividos, comecei a reinar tem muito pouco tempo, sou cristã há mais de 25 anos, só que o reino, o governo tem pouco tempo, que a chave foi virada. E entre essas verdades, eu, mesmo sabendo que Paulo usava esse termo, ele usa, presente agora, como um exemplo de ato sexual, o ensino, irmã, se aplica à forma como tratamos o nosso corpo em todas as áreas. Durma com essa. Ele nos ensina algo profundo demais, que nosso corpo não nos pertence. Ele é propriedade de Deus. Tudo que fazemos com ele, seja no nosso quarto, no nosso prato, no coração, tem um impacto espiritual fortíssimo. Se entendermos que o pecado sexual suja o templo, que é o nosso corpo, também precisamos entender que a má alimentação, o rancor, o estresse não tratado, o sono negligenciado, o excesso de comida também fere este templo. Na última noite passada, antes de eu dar boa noite no meu grupo das minhas pacientes, das minhas mentoreadas, a gente falou, fechando agora para balanço, nenhuma pergunta mais, nenhuma conversa agora. Porque elas estão num desafio e muitas delas colocaram e dormir às 9 está na cama. E eu, antes disso, para quê? Para dar exemplo, né? Era 9h01, 9h02. Falei, meu Deus, se alguém me vê online aqui agora, eu já corri pra cama. Por quê? Porque acontece conosco. Não pensem vocês que nós somos perfeitas. Só que nós temos uma diferença entre, às vezes, o A, o B, é que nós buscamos incessantemente o crescer mais diante do Pai. E se o crescer mais diante do Pai é obedecer ou ir pra cama mais cedo, é nas pequenas coisas. Então, só aqui, já temos aqui 3 tarefas. A respiração, a gratidão e ir pra cama cedo. Mas vamos voltando aqui o que Paulo diz. Não é só o adultério que entristece o Espírito Santo. Não é só a promiscuidade num quarto, como uma irmã esses dias estava narrando aqui, sobre os problemas, há algum tempo atrás, com o marido, sexuais, mistura, bagunça. Nós precisamos entender que o desleixo com o corpo, a gula, o descuido com a saúde, entristece muito. O rancor, o você dormir sem pedir perdão. Com o seu filho, essa semana eu tive uma experiência com o Noah e com a Elizabeth, que foram fortíssimos. O meu esposo ia dar uma aula no qual ele foi convidado, num grupo de honra. E ele foi convidado. Deus sabe todas as coisas. E o papel da mulher, eu tinha uma aula, a minha aula ia durar 1 hora. Por honra a ele, eu antecipei e sacudi a aula para o quê? Meia hora, para poder estar presente. Mas as crianças, a casa, o jantar, tudo ali, aquele fervor como que é o tráfego fortíssimo assim em São Paulo, aquela coisa assim, meu Deus, como que é ser sábia nessa hora, meu pai? E quando a Denise viu, a Denise estava ralhando com o filho, num tom, que eu falei, opa, isso não me pertence? Aprender a pedir perdão, nem que seja para uma criança. Eu vim de uma geração onde minha mãe foi aprender a fazer isso, convidei minha mãe já para estar aqui, não sei se ela está aqui, mas fomos aprender a fazer isso depois de adulta. Eu lembro dos primeiros pedidos de perdão da minha mãe, eu já grávida do 3º, do 4º, mas glória a Deus por isso, porque antigamente não se pedia perdão para filho. E aqui fala que isso suja o templo do Espírito Santo, que é dele. Aqui as meninas falam o tempo todo sobre a mágoa, e é impossível falar para vocês, principalmente alimentação, sem falar da mágoa. Sabe por quê? Pare para pensar hoje, quando você for colocar sua comida no prato. Observe hoje o que está te motivando. Eu tô com dor aqui, eu tô com dor acolá, eu tô indo no médico, eu sou enfermeira, para quem não sabe. Eu sou morfologista, que cuida da limpeza do sangue, para quem não sabe. Eu tomo chá verde pela manhã antes do café preto, para quem não sabe. Isso é a maior virada de chaves do planeta. Mas eu digo para vocês que isso foi step by step. Porque eu decidi
irmãs, que eu vou viver até 120 anos. E eu fiquei meio frustrada, porque eu tava ouvindo ontem... Verdade, cadê a Vanessa? Vanessa não tá aqui, né? Vanessa, eu fiquei meio chateada. Eu falei, Senhor, 120... Vanessa tá aqui? Eu falei assim, Senhor, 120 tava ó 10. Agora 140? Igual Jó, aí 20 anos a mais? Ai, meu Deus, lá vou eu. Porque as minhas pacientes, as minhas mentoreadas, quem passa no meu caminho, eu digo, é 120 anos no mínimo. 120 anos para glorificar, para reinar nesse mundo, para desfrutar, para mostrar o que o papai fez sobre as nossas vidas. E pasmem, as últimas pesquisas mostram dos Estados Unidos, Denise, mas eu tô no Brasil, tô na Europa. A Europa tá um pouquinho ainda mais em vantagem, porque muita coisa contaminada não é permitido lá. Mas Brasil, me desculpe, nunca vou esquecer de um dos documentários mais chocantes que eu assisti sobre a farinha de trigo. A pior da pior espécie foi lançada. Aquele resto que não dava mais para os Estados Unidos foi mandado para o Brasil, logo depois da Revolução Industrial. E pasmem, o problema não é o tal do glúten. Eu vou falando muito, tá? Deus, comida, ciência, por quê? São os 3 pilares. Tá tudo conectado. E a pior foi mandada para lá. E pasmem, as pesquisas dizem que até 2032, 1 em 3 vai estar com Alzheimer. E pasmem um pouquinho a mais. Crianças, até 2032, 1 em 3 vai estar com diabetes. É fortíssimo isso, né? Só que pasme o que é pior, voltando ao Alzheimer, até 65 anos. Eu não aceito e eu piso na cabeça do diabo agora. Eu repreendo isso agora. Eu tô com 45, Alzheimer nem doença nenhuma chega na minha tenda. E eu quero que essa oração seja em concordância com vocês e com todos aqueles que vocês tenham acesso. Mas o que você está fazendo para cuidar do templo do Espírito Santo? Foi difícil para mim entender. É forte isso que eu vou falar, mas nós somos crentes, não somos? Nós somos mulher de oração que pode receber paulada, assim na cabeça mesmo. Lembrando que eu fui convidada, tá? Então, se vocês ficarem muito chocadas, não saiam não, porque o grupo é da Dai. Então, vocês pedem, faz um complô e fala assim, tira essa moça, pelo amor de Deus. Ou então avisa quando ela for falar. Como que nós participamos de confraternização e jejum dentro do templo de Deus, no templo builder, na construção? Como que nós temos coragem de chamar as irmãs para nossa casa, para orarmos, para consagrarmos, para termos células, para seja lá o que for, orarmos e glorificar Deus para cima e glorificar Satanás para baixo? Como que nós temos coragem de levar para o momento de consagração uma comida que foi criada pelo inimigo? Jesus Cristo criou e cuidou de Adão e Eva e disse lá que nós podemos comer todas aquelas coisas. Ele preparou ali o Éden para nós. Por conta do nosso pecado, a coisa desandou, que a gente já sabe. Nós sabemos, irmãs, nós sabemos. Se nós entramos no supermercado agora, vocês passam, as crentes passam longe da seção do álcool. Um shotzinho, um whiskyzinho gostoso. Algumas de nós tomamos. Mas fica todo mundo virado. Ninguém leva um whisky pra confraternização. Ninguém leva uma droga, uma cocaína pra branquinha pra confraternização. Leva o pedido de oração. Meu filho, o filho da fulana de tal tá com cocaína, tá com overdose, tá não sei o quê, tá não sei o quê, comendo lá aquilo que é 20 vezes pior que a cocaína. Que bando de hipócritas! Sabe o que me lembrou agora? Senhor, nunca falei sobre isso. Raça de víboras! É muito sério isso, irmãs. Porque quem criou a cana de açúcar foi Jesus Cristo, foi Deus, o Espírito Santo pairando sobre aquele lugar lindo, maravilhoso. Eu não sei quem já assistiu a Cabana aqui, ela pairando naquele jardim lindíssimo. O inimigo olhou pra nossa cara e falou assim, como que a gente pode fazer? O shot, o uísque a gente não pode levar pra confraternização, a cocaína não. Mas o que a gente pode fazer? Vamos pôr esse pão aqui, esse bolo aqui. A pessoa tá consagrando menos 1 ano de vida, porque vai viver até 120 anos, foi curada de um câncer. Mas preparou o bolão de chocolate. Foi muito tremendo quando eu liguei essa chave e fui entendendo. Nós levamos a comida pesada, cheia de açúcar, nós levamos carne, refrigerante. Refrigerante é a bebida dos cristãos. Eu falo crente porque eu sou também, tá? Crente até o diabo. Então eu gosto de falar entre as irmãs, eu brinco muito entre nós, assim. Nós somos tudo crente. A gente tem que jogar umas piadas de vez em quando, porque senão a coisa fica muito tensa. Nós somos tudo tenso. Então o que a gente faz? A gente não bebe, mas leva uns refrigerantão. Eu lembro quando eu ia para as confraternizações no Brasil, na casa da família. Assim, na época eu era que tinha um pouco mais de situação, né? Mais condição, né? Tal, aquela coisa toda. Eu amava, me sentia toda. Porque no churrasco da família, o que eu fazia? Levava a Coca-Cola. Eu era a única que podia comprar a Coca-Cola. E o povo levava lá aquelas coisas todas. E eu colocava a Coca-Cola escondida, porque eu não levava pra todo mundo, mas levava pra minha família, toda achando. Ela é 100 vezes, ela tem 100 vezes mais açúcar que o Ministério da Saúde indicou pro teu corpo. E achamos normal. Mas o que Deus, o papai, pensa de tudo isso?